Inspiração bíblica. Ou melhor, a inspiração bíblica. Esse é o assunto do vídeo de hoje, que faz parte de um tópico chamado a revelação das Escrituras, que por sua vez faz parte de um outro tema da teologia, ou de teologia sistemática, que se chama bibliologia. Bibliologia nada mais é do que a área da teologia sistemática que se preocupa em estudar os textos, ou a Bíblia em si, tá? A Bíblia como um todo. E aí tem um tópico chamado a revelação das Escrituras, e hoje, então, especificamente sobre a inspiração bíblica. É um texto curto até. Estou utilizando um livro de teologia que eu cursei há alguns anos, e vamos lá, inspiração bíblica. O que distingue a Bíblia de todos os demais livros? É a primeira pergunta que se faz. Matthew Henry, um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras, é categórico ao se referir à inspiração da Bíblia. As palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo, fecha aspas. Como não concordar com Henry, basta ler a Bíblia para sentir logo em suas palavras iniciais a presença do Espírito Santo, isso de acordo com Antônio Gilberto, em 2008. Sem dúvida alguma, a diferença entre as Sagradas Escrituras e toda a literatura restante é a sua inspiração. Etimologicamente, etimologia significa origem da palavra. Etimologicamente, inspiração é um termo que origina de dois vocábulos. Inspiração, dois vocábulos. Do grego, inclusive. Então, theos, que é Deus, e pneustos, que é sopro. Theos, que é Deus, e pneustos, que é sopro. Significando literalmente aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então, a palavra inspiração significa isso, aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Fiz até um rascão aqui, ó. Teologicamente, inspiração pode ser definida como a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia. Estes escritores escreveram não somente a respeito de Deus, mas também em prol de Deus. Suas palavras eram a palavra de Deus, suas mensagens eram a mensagem de Deus. A rigor, a inspiração deve ser definida não por seu método, mas por seu resultado. Além do mais, ela pode frequentemente incluir a revelação ou a comunicação da verdade de Deus. Segundo Orton, de 1996, há 5 teorias básicas sobre os modos de inspiração bíblica. A intuição natural. Lembrando, né? Então, inspiração bíblica significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então, existem 5 teorias básicas sobre os modos de inspiração bíblica. A primeira é a intuição natural, a segunda é a iluminação especial, a terceira é a orientação dinâmica, a quarta é plenária verbal e a quinta é o ditado divino. Vamos para a primeira, intuição natural. O que significa isso de intuição natural? A inspiração é apenas uma perspicácia natural dos assuntos espirituais exercidas por pessoas inteligentes. Então, é uma coisa natural discutir sobre isso, né? Isso que ele quer dizer. A iluminação especial são os dons naturais dos escritores bíblicos teriam sido aguçados de alguma maneira pelo Espírito Santo. Então, essa é a iluminação especial. A orientação dinâmica, a ênfase recai sobre os conceitos de Deus, havendo plena liberdade quanto à expressão natural. A plenária verbal, aqui a inspiração é a combinação entre a expressão natural dos escritores e a orientação pelo Espírito Santo. E, finalmente, o ditado divino é a inspiração como uma supervisão infalível da reprodução mecânica das palavras do Espírito Santo aos autores bíblicos. Já para finalizar o vídeo, quase acabando, tem 2 parágrafos. A inspiração plenária e verbal ou melhor, a inspiração plenária e verbal contém uma definição essencial no próprio nome. É a crença de que a Bíblia é inspirada nas próprias palavras, verbal, escolhidas pelos escritores. É a inspiração plenária, plena, total, inteira, porque todas as palavras, em todos os escritos originais, autógrafos, são inspiradas. Apesar de que cada palavra da Bíblia ser inspirado por Deus, a sua veracidade depende do contexto. E por fim, o último parágrafo sobre isso, né, sobre a inspiração bíblica. Dentre as diversas evidências que comprovam a procedência divina das Escrituras Sagradas, 3 merecem destaque. A sua influência na vida do ser humano, a sua influência na história da humanidade e a sua influência na vida moral dos homens. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje sobre a inspiração bíblica,
que faz parte de um assunto da teologia, de uma área da teologia chamada de bibliologia. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a inerrância e a infabilidade dos textos bíblicos, o que é que isso significa. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo de bibliologia ou de doutrinas bíblicas, segunda-feira que vem. Aliás, dá uma olhada no último vídeo aqui no canal que eu gravei sobre credibilidade dos escritores bíblicos.